Olá, bom dia. Espero que esteja bem com todos e todas que estejam nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Então, um alô geral. Vamos falar hoje sobre filosofia no novo ensino médio, né, um dos assuntos que imagino sejam também importantes para se tratar nesse momento, dos vários assuntos importantes que temos que tratar e defender nesse momento na Bahia e no Brasil. E para isso, temos dois convidados especiais. Antes de tudo, me apresentando, eu sou Saulo Dourado, sim, sou doutorando em filosofia na pós-graduação da UFBA e também dou aulas lá, nos cursos de introdução à filosofia. E para falar sobre ensino médio, na verdade, por uma trajetória lá nas escolas, dando aula no Fundamental 1, 2, no médio, no EJA, técnico integrado, e hoje em dia lidando aí com essas ações que vão trazer um novo documento curricular, um documento curricular referencial à Bahia. Então, tentando colaborar, tentando trazer a filosofia para o centro dessas novas referências que venham a ter dentro das escolas a partir desses anos. E para isso, então, os convidados e a convidada, também convidado e a convidada, é Ricardo Henrique Andrade, da UFRB, que é doutor sobre filosofia no ensino médio, em Portugal, e ele lá em Amargosa, na UFRB Amargosa, ele traz todo um debate com um núcleo que ele coordena com licenciados em filosofia que vão às escolas e ele trabalha todos esses aspectos, né, do como tem sido, como foi a filosofia no ensino médio e como pode ser. E também tem a professora Gislene Vale dos Santos, professora no Departamento de Filosofia da UFBA, que é professora especialista em filosofia antiga, aulas maravilhosas de Platão, e também em 2018, 2019, coordenou a residência pedagógica para os licenciandos em filosofia da UFBA. Não é residência pedagógica, que assim como o PIBID, assim como o PET, são ações dentro das licenciaturas para manter o foco mesmo de futuros docentes, que nós todos esperamos, torçamos e lutemos para que continuem dentro das universidades. Certo? Eu mesmo sou um ex-petiano, ex-pibidiano, e o que precisar, pode contar comigo para isso. E sim, vão ser esses dois para comentar esses temas, certo? E aqui só aviso geral, eu estou num cenário que podem vir sons diferentes, né? Um cenário rural, estou na zona rural de Cachoeira, que é a terra, inclusive, natal do reitor João Carlos Salles, com o qual, né, parabenizo todo o evento, todo o congresso da UFPA, que foi um sucesso, né, nesses dias todos, que eu acho que hoje o último dia é uma pena, e assim à distância, em todo esse cenário, a gente consiga, de algum modo, se encontrar também. Certo? Então, acho que nós podemos começar essa conversa para a gente já jogar os temperos dessa conversa, né, o que a gente pode trazer aqui para esse debate, que é o que desde 2018, quem mexe com educação, quem está trabalhando com ensino, está especialmente focado, que é o que é esse novo ensino médio, que veio primeiro na aprovação da BNCC, da Base Nacional Curricular Comum, que era uma base já prevista por lei desde 88, mas que no governo Dilma Rousseff foi iniciado com toda uma comissão e consulta pública popular, 2014, e que com tudo o que aconteceu, né, de 2016 para 2017, entrando um novo governo de uma maneira um tanto aleatória, a forma de entrada desse governo, houve uma nova comissão que colocou a BNCC para ser aprovada, com uma reforma que deu do ensino médio com alterações de texto, que aí gerou todo um alvoroço na comunidade, porque se não havia uma consulta imediata para as novas alterações, se as mudanças que aconteceram retirariam disciplinas ali do pleito, retiraria a forma como o ensino médio poderia ser melhor conduzido, e dentre essas disciplinas, filosofia, sociologia
e todo um burburinho, nossa, será que só português e matemática que se tornam disciplinas obrigatórias? O que é que vão acontecer? As outras vão se tornar blocos de áreas, como humanas, naturais, e assim, em 2018, houve, então, a aplicação, e nessa nova lei, a filosofia aparece como estudos e práticas, não como uma disciplina obrigatória. Então, toda a comunidade filosófica ficou nesse alvoroço de que se haveria o sumiço da filosofia na escola, certo? Haverá mesmo. Há uma nota da ANPOF, falando a BNCC e o futuro da filosofia, escrito pelos professores Juvenal, Saviani, Vinícius Figueiredo. Eles dizem que não, a BNCC, ela coloca como previsto, mas ainda torna possível que a filosofia apareça nos currículos dos estados. E é isso que eu acredito que a mesa esteja aqui e agora para poder comentar, porque se em 2018 já passou, a lei já foi aprovada, nós já vamos ter que lidar com a aplicação da BNCC até 2022 em todas as escolas do Brasil. O que dá para ser discutido ainda, que a gente possa prestar atenção, é a elaboração dos currículos por estado. Todos os estados, nesse momento, ou estão elaborando ou estão em consulta pública para o novo currículo de ensino médio em cada uma dessas regiões, inclusive Bahia, São Paulo, Mato Grosso. Mato Grosso está agora em consulta pública, São Paulo também, com documento aberto, e que nós ainda podemos aqui costurar para que as disciplinas ocupem lugares com o maior destaque possível, dentre elas filosofia, certo? Então, para falar sobre isso, eu gostaria de chamar, né, primeiro, como presente, na verdade, de aniversário, é o aniversário dele hoje, Ricardo Henrique Andrade, professor Ricardo Henrique, da UFRB, aí em Amargosa. Ô, Ricardo, para a gente comentar esse assunto, e eu umas perguntinhas gerais para a gente orientar, que é a filosofia há 10 anos como obrigatória, ela ainda precisa ficar eternamente discutindo isso, de que, por favor, nos deixem entrar nas escolas, no ensino médio? E como é que tem sido a sua mobilização e prática aí na UFRB, relacionada ao núcleo de estudos para o ensino médio, do que tem sido e do que vai ser? Olá, Saulo. Bom dia a todos os meus colegas aí que estão por trás da transmissão, a professora Gislene, bom dia aos que estão assistindo. Vamos lá, Saulo. Eu vou pular aqui mais ou menos uns 4 séculos, né, para a gente começar uma resposta, porque esse debate é antigo mesmo, né? A filosofia chega pelos jesuítas, nós tivemos a reforma de Pombal, que foi importante também, a mudança do cenário filosófico com a chegada da família real, a guinada da segunda metade do século XIX. Silvio Romero publica um opúsculo em 1885, provavelmente o primeiro texto sobre o ensino da filosofia no Brasil. Tivemos o entra e sai no currículo nacional nos primeiros anos de República. Tivemos a transformação do cenário filosófico com as missões francesas e o trabalho de Jean Maguet na fundação da USP. Mas eu vou tratar aqui rapidamente dos 50 anos, dos últimos 50 anos. Eu acho que a questão central é que justificativas nós podemos apresentar para a sociedade brasileira para defender o ensino de filosofia. E de que maneira essas justificativas podem ultrapassar o senso comum, tá? Inclusive o senso comum compartilhado em nossa comunidade, e a defesa corporativa da nossa categoria. O que é que se tem dito em contrário? Ou seja, o que argumentam os adversários da obrigatoriedade da filosofia, tanto os internos quanto os externos? Como o nosso tempo é curto, eu vou ter que deixar muitos aspectos de lado, mas eu gostaria de começar destacando uma dissertação de mestrado feita pelo professor René Silveira, em 91, defendida em 91, e ele se dedica exatamente a elencar esses argumentos, os argumentos favoráveis e os argumentos desfavoráveis, né, ao ensino da filosofia na escola pública. E esses argumentos,
eu vou passar rapidamente aqui por eles, mas eles ensejam uma defesa que até hoje se reproduz, sem muitas novidades, né? A filosofia humaniza o ensino médio, contribui para conter o pragmatismo imediatista das tendências tecnocráticas. A filosofia pode tornar o ensino médio mais interessante, mais agradável. O ensino da filosofia contribui no desenvolvimento da capacidade de reflexão, da capacidade de crítica dos estudantes. O ensino da filosofia amplia a visão global da realidade em seus múltiplos aspectos. O que mais se diz? O ensino da filosofia permite o acesso ao acervo cultural da humanidade, colabora com o processo de democratização, ajuda a cumprir a missão educacional defendida pelas leis, diretrizes e bases. O ensino de filosofia cria oportunidades de emprego para quem se forma em filosofia. Às vezes, esse argumento corporativo é explicitamente defendido. Enfim, mas ele elencou também um conjunto de argumentos que se opõem a esses, né? E a gente assiste a essa discussão há muito tempo, né? Ele começa, por exemplo, citando um parecer do Conselho Estadual de Minas Gerais, ainda na época do Figueiredo, no finalzinho da ditadura, em que o presidente do Conselho, Samuel Rocha Barros, discorda da ministra Esther de Figueiredo Ferraz, dizendo que a filosofia não deveria figurar no currículo, porque o currículo já está sobrecarregado, que a filosofia não caía nos vestibulares. Hoje isso não é verdade mais, hoje a filosofia participa do Enem, que a filosofia tem um alto nível de abstração, e isso se torna a filosofia inatingível aos adolescentes. Esse argumento lembra, inclusive, o argumento de Silvio Romero, na sua proposta de reforma do ensino médio, que a filosofia não é uma panaceia, um remédio para resolver os problemas do ensino médio, que deve-se repensar o currículo como um todo, que a filosofia pode ser trabalhada a partir de outros componentes, que faltam professores preparados para o ensino da filosofia, enfim. E um que hoje é particularmente muito sensível, o argumento de que a filosofia se presta à doutrinação ideológica, né? Quer dizer, deste confronto entre prós e contras, a expectativa social desta vocação rebelde da filosofia se reafirma, ora como ameaça, ora como esperança reformista, ou mesmo uma esperança revolucionária, de transformação, né? Uma outra questão que é visível nesse inventário que o professor Silveira apresenta tem a ver com a qualidade a ser garantida neste ensino. A maturidade que o Brasil conquistou nos anos de profissionalização da filosofia acadêmica não poderia permitir que o retorno da filosofia, naquela época, depois da ditadura militar, se fizesse de qualquer maneira. Alguma garantia mínima de qualidade deveria ser apresentada, né? Não deveria ser uma mera transposição tímida daquilo que se faz na academia, nem o blá 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 que ameaçasse a credibilidade desse ensino. Eu acho que foi o encontro de 1975, um encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A ANPOF ainda não existia, veio existir em 83. Esse encontro foi coordenado pelo professor José Arthur Genotti, provocou a comunidade com a seguinte questão: por que filósofo, né? Eu acho que nesse encontro, tanto o Genotti como o Lebrun deram um sinal para uma aproximação convergente entre os filósofos acadêmicos e os educadores da filosofia. A verdade é que os filósofos acadêmicos não costumaram prestar muita atenção a isso. Não foi uma preocupação central da filosofia acadêmica, que precisava se constituir como um corpo coeso de pesquisadores voltados para a pesquisa séria, né? Para esse ajuste de ponteiros confusos do além-mar, como diria o professor Paulo Arantes, né?
Então, nesse encontro, o Genote levanta a seguinte questão, né? Como poderia um Estado autoritário, tecnocrático, como era o Estado brasileiro nos anos 70, tolerar esta vagabundagem bem comportada do filósofo? São palavras dele. Ou seja, de que modo a filosofia poderia se rebelar contra o sistema, se desde muito tempo a filosofia é parte do sistema, a filosofia acadêmica é parte do sistema, e, portanto, essa rebeldia, ela é, de algum modo, uma rebeldia bem comportada, tolerada por esse sistema. Por outro lado, o Lebrun concedeu à filosofia, a uma filosofia de divulgação, a uma filosofia fora dos muros da academia, a oportunidade de uma linguagem de segurança, uma linguagem que essa sim interessaria os jovens e seria talvez o seu único interesse legítimo, né? Manejar uma linguagem rebeldemente contra os pais, os párocos, os mestres, enfim. Os anos 70 foram, de fato, os anos desse despertar pelo interesse social da filosofia. Nos anos 70, se criou a Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas, também são, dessa época, outras sociedades que foram... Eu tive aqui um probleminha, só um minuto. Outras sociedades que foram sendo criadas e que foram sendo envolvidas nesse esforço comum em defesa da filosofia, como a Sociedade Brasileira de Cultura, da revista Convívio, o Conjunto de Pesquisa Filosófica, o Compefil, a Associação Brasileira de Filósofos Católicos, a ABFC, o Instituto Brasileiro de Filosofia, a Coordenação Nacional de Departamentos de Filosofia, que era a representação da filosofia acadêmica antes antes da Anpof, e os ENEFILs, né, os Encontros Nacionais de Estudantes de Filosofia, que também são dessa época. A Anpof, eu acho que só se envolveu mais ativamente na defesa do ensino da filosofia depois do professor João Carlos Salles, né, na gestão do professor Carlos Salles, que coincide com o primeiro mandato do presidente Lula. E agora, mais recentemente, eu acho que também temos uma posição destacada da Anpof na gestão do professor Adriano Correia. É importante lembrar que esses argumentos que eu rapidamente mencionei, eles estavam vivos também quando a filosofia retorna da maneira que retornou na Lei de Diretrizes e Bases, que, aliás, eu acho muito semelhante à situação que nós temos hoje. A Lei de Diretrizes e Bases, cujo projeto, a relatoria ficou com o Darcy Ribeiro, e o Darcy, ele tinha uma visão muito interessante, embora ele fosse um antropólogo, alguém das ciências sociais, e por isso se confiou que o retorno da filosofia e sociologia sairia explicitamente da Lei de Diretrizes e Bases, mas ele, sabendo das resistências que encontraria no Congresso, ele apostou muito mais no espírito do que na letra. Então, a Lei de Diretrizes e Bases é uma lei que manda fazer muito pouco, proíbe muito pouco, mas deixa em aberto as possibilidades para quem quer fazer. E essa situação, essa posição ambígua da filosofia no artigo 35 da Lei de Diretrizes e Bases, que perdurou até 2008, até a Lei 11.645, essa situação ambígua é a que retornamos hoje. Não é? Na época, o padre Roque, do PT de Minas Gerais, aprovou no Congresso uma lei que incluía a obrigatoriedade, mas que foi vetada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, e o mesmo Arthur Genote, que falava nos anos 70 sobre essa rebeldia, dessa vagabundagem bem comportada, dessa rebeldia contida, ele se posicionou contra o ensino da filosofia. Ele afirmava basicamente 3 argumentos, né? Um argumento da escassez docente, que já existia já desde o início dos anos 80, ou seja, não havia professores formados em número e qualidade suficiente para garantir um bom ensino de filosofia. O argumento da precariedade discente, esse argumento
é muito comum, e isso acontece também desde o século XIX, ou seja, as dificuldades que os estudantes brasileiros encontram na formação básica, dificuldades elementares de operação, de raciocínio, de leitura de texto, enfim, isso tornaria o ensino da filosofia uma espécie de forçação de barra, e o argumento da complexidade filosófica, também um argumento romeriano, aparece lá no documento do Silvio Romero, 85, a filosofia é algo que não se deve simplificar sob pena de perder-se por completo. Quer dizer, mais recentemente, na revista, no site da Ampof, numa sessão de debates, o professor João Virgílio Cutter, logo após a medida provisória 746, que depois virou a Lei 13.425, da Lei da Reforma do Ensino Médio, que devolve a filosofia a essa situação ambígua, ele se pergunta sobre o que deve motivar a defesa da obrigatoriedade da filosofia. Não é? Ele desconfia que não é apenas a crença nos benefícios da formação filosófica aos jovens, mas um certo interesse corporativo na manutenção de empregos e na sustentação de programas de pesquisa. O fato é que a defesa do ensino da filosofia coincide exatamente com a defesa de uma certa estrutura que cresce juntamente com a inserção do ensino. Há uma correlação direta entre a filosofia na escola, a existência de cursos de licenciatura, obviamente, para alimentar de profissionais essa demanda, e, por sua vez, a existência de programas de pós-graduação que vão formar esses professores. Então, há toda uma cadeia que demonstra claramente que o ensino de filosofia é algo do interesse de toda a comunidade, embora, na prática, a comunidade acadêmica, principalmente aquela mais especializada em temas e autores, essa que fez crescer a profissionalização e fortalecer a profissionalização da filosofia no Brasil, durante muito tempo ficou meio desinteressada desse assunto, né? Nos momentos em que a gente se vê ameaçado de perder essa oportunidade de trabalhar com a filosofia nas escolas, essa comunidade se sensibiliza e se mobiliza para a defesa da filosofia. Em geral, diz também o professor Cutter, os argumentos que se tem levantado em defesa do ensino da filosofia poderiam funcionar também na defesa de outros componentes. Não é? Então, eu diria, para concluir essa primeira reflexão, que a discussão sobre a obrigatoriedade do ensino da filosofia no currículo, nesse novo currículo, deveria levar em conta pelo menos 3 aspectos, que não vai dar tempo de desenvolver aqui, mas eu espero que nas discussões eu tenha a oportunidade de voltar a eles. Primeiro é a acomodação cultural da filosofia entre nós, no Brasil. Não é? Esse lugar pouco confortável em que a filosofia se coloca aqui entre nós desde o século XVI, pelo menos. Não é? Essa recusa da participação, da contribuição brasileira à filosofia. Não é? Segundo, o esgotamento do paradigma da formação exegética, bom, no seguinte sentido, esse paradigma não tem sido muito útil à formação de professores, à formação de pesquisadores e investigadores. Eu acho que esse paradigma respondeu muito bem, embora tenha dado pouca oportunidade para a livre criação, mas ele tem se revelado pouco adequado para contribuir com a formação do professor no ambiente escolar. E, em terceiro lugar, as deficiências sistêmicas da escola pública brasileira, que, combinadas com uma escassez da cultura letrada, isso é um problema mundial, a redução do interesse pela leitura, deixa, às vezes, a filosofia, infelizmente, apenas o caminho de um proselitismo político com tendências, às vezes, realmente deformadoras, né? Então, eu acho que precisamos rever o lugar da filosofia na história da nossa cultura, sopesar a necessidade de rigor e qualidade, repensar o papel político-pedagógico do ensino da filosofia para os jovens brasileiros e repensá-lo sempre tendo adiante, né, tendo na frente essas condições que são precárias
para o funcionamento da escola pública, e que ficaram ainda certamente mais agravadas, mais explícitas com a pandemia. Quanto às experiências que a gente desenvolve lá no nosso curso de filosofia, antes de falar do NUPEF, eu gostaria de falar que no curso de filosofia, nós, nos componentes de estágio, já incentivamos práticas experimentais de ensino com oficinas, rodas de conversa, cinema na escola. Tivemos PIBID com projetos de literatura, projetos com canções brasileiras, com cultura afro-brasileira, palestras, minicursos, seminários de pesquisa, seminários de popularização da filosofia. Agora vamos ter de novo o PIBID e o Residência Pedagógica, pelo menos, ao que tudo indica, os projetos desse ano foram aprovados. No núcleo docente estruturante, temos um projeto de tutoria, que está funcionando, inclusive agora, nesse momento de pandemia, com atividades de extensão também. A propósito, aproveito aqui para fazer uma divulgação. No próximo dia 18 de junho, realizaremos um projeto Filosofia de quinta, né, com a presença do professor Adriano Correia, isso envolvendo estudantes da rede pública, professores da rede estadual. O NUPEF, que é coordenado pelo professor Rafael Ferreira, completa 10 anos e também tem trabalhado não só no incentivo às produções individuais dos professores, mas na produção de divulgação da filosofia acadêmica e do ensino da filosofia. Temos a revista Griot, temos atividades de extensão, como o Café Filosófico, seminários sobre o ensino da filosofia. Teremos um agora, segunda-feira, iniciando uma série internacional de diálogos sobre o ensino da filosofia com 8 países. Começamos no dia 1º com Portugal, e em agosto faremos um diálogo com Angola, depois com outros países da Europa e da América. Organizamos livros como Discussões Filosóficas, A Filosofia Entre Nós. Estamos agora organizando um novo livro, A Filosofia Orientada, com os melhores TCCs. Temos publicados artigos, dossiês, em revistas nacionais e internacionais. Então, eu acho que o meu tempo já está aqui se esgotando. Eu queria apenas registrar que o nosso curso tem, de fato, estado atento a essas reformas, e o nosso entendimento é que elas, por enquanto, ainda nos permitem trabalhar, porque o que ficou na Lei 3.425 e o que está posto na Base Nacional como um curricular, que basicamente se silencia, né, que silencia a respeito da filosofia e de outros componentes, mas dependemos agora da gestão estadual, das gestões estaduais, para continuar existindo e continuar trabalhando. Continuamos atentos a isso. Eu acho que, por enquanto, fico por aqui, e depois eu volto no debate, para a gente continuar conversando. Ótimo. Obrigado, Ricardo. Bom, poxa, com todas essas práticas dá também um ânimo. Acho que a ideia também da mesa é sair com alguns ânimos e com algumas vontades de atenções, né, de nos mantermos atentos, e ainda há espaços de requisição para o campo filosófico. E, assim, mencionando que a lei que estamos aqui debruçando também, a lei número 13.415, que é a reforma do ensino médio, em que ela diz assim, no parágrafo 2º, que a Base Nacional Comum Curricular, referente ao ensino médio, incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Então, seriam obrigatórios os estudos e práticas. E a pergunta ficou, e a disciplina que se torna obrigatória? A filosofia voltaria a ser um tema transversal, como em 96, como o professor mencionou, o professor Ricardo. E, assim, desse debate é que a gente coloca realmente na roda os currículos dos estados. Ficou na gestão estadual. Quem escreveu, um dos redatores da Base Nacional Comum Curricular em Filosofia foi o professor da PUC do Rio, Edgar Lira. Ele tem alguns vídeos no YouTube, tem algumas entrevistas falando desse processo, inclusive para a própria Anpof, e ele participou do primeiro momento, que era ainda no governo Dilma Rousseff. Ele ficou um pouco
um tanto preocupado quando a reforma veio mesmo, que alterava bastante o texto e a filosofia diminuía muito o espaço. Quando a gente lê o próprio documento da Base Nacional, realmente ali, chegando em ciências humanas, filosofia fica um tanto diluído ali nas competências. A gente vê que as habilidades mencionam, mas os objetos do conhecimento ali propriamente, colocando das habilidades, não tem objetos, desculpe, na base, mas tem as habilidades, não estariam mencionando muito especificamente a filosofia, se não passando um aspecto mais político e talvez mais em ética. Realmente, em ética, aí a filosofia reluz o que seria de sua especificidade. Mas, dentro dos currículos de estados, ela aparece com a sociologia também. A boa notícia é que, até então, dos documentos em consulta pública, que eu assim, pude acompanhar, a filosofia está presente, inclusive com as descrições de seus objetos de conhecimento. Então, que sigam assim, e nas consultas públicas, inclusive da Bahia, que deve vir lá para o segundo semestre, os professores da República do Estado da Bahia, acho que vão poder ficar ali futucando, olha, quero mais filosofia. Sim. Então, com isso, a gente pode ir para a professora Gislene, que eu gostaria de trazê-la para essa conversa, professora Gislene, que aí, olá. Olá, Gislene, tudo bem? Só o microfone. Sim, claro. E só trazendo essa consideração, a professora Gislene é do Departamento de Filosofia da UFBA, professora especialista em Antiga, né? Já tive uma aula com Platão, tive esse privilégio sobre Platão, contigo, e até aqui no live comments, nos comentários, tem uma aluna sua dizendo assim, maravilhas, de sua metodologia, de sua didática, bondosas, né? Tiraram notas boas. Assim, e aí, a professora Gislene também, ocupada, comprometida com o ensino médio, foi coordenadora da residência pedagógica, da licenciatura de filosofia da UFBA, em 2018 e 2019. Eu gostaria que contasse um pouco dessa experiência e falasse também desse caminho entre universidade e escola. Como é que você tem visto a discussão sobre a escola dentro da universidade? Obrigado. Bom dia, né? Agora que eu liguei o microfone. Bom dia a todas e a todos que nos assistem agora. Bom dia ao professor Ricardo, ao Saulo e essa equipe que nos assiste e nos permite estar aqui nesse congresso, né? Que eu acho que nestes tempos necessários e demandou aí uma certa... A tecnologia mostrou seu momento, né? Assim, a que veio nesse momento um congresso todo virtual. Realmente eu acho que é uma alegria participar de uma universidade que oferece esse tipo de situação, né, para a gente debater as nossas questões. E eu acho que essa questão que você propôs, Saulo, foi interessantíssima a gente pensar, né? Quando a gente pensa no ensino da filosofia, quando a gente pensa no contexto em que a filosofia se encontra no Brasil atualmente, quando a gente pensa no histórico da filosofia, que eu acho que o professor Ricardo colocou belamente aí na fala dele, e quando a gente pensa nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um momento de distopia total. Então, como que a filosofia contribui para isso? E aí eu vou pensar, diante da sua pergunta, pensar como que, da minha trajetória acadêmica, né, como que o ensino de filosofia se põe, como que a gente pode refletir acerca dessas coisas. Bom, eu acho que você teve muitos dedos para falar de 2016, eu acho que eu não tenho tantos dedos assim, né, o que a gente teve em 2016 foi um golpe, né, e o programa, por exemplo, que eu coordenei durante 2018 e 2019, o Residência Pedagógica, ele foi um programa que ele nasceu desse governo golpista, né? Foi o governo do Temer. E uma das grandes... Então, nós ficamos muito receosos em um primeiro momento, né? Aquele grupo de professoras e professores que se reuniram na Prograde da Universidade Federal da Bahia para pensar aquele edital que tinha sido lançado, para pensar as consequências daquele edital, para ver quais eram... E tinham muitos problemas o edital. Então, uma das questões era se vai aceitar ou não, mas aí
a Pró-Reitoria de Graduação tomou o edital, e aí nós começamos a pensar como que a gente poderia, diante daquilo que estava posto no edital, fazer um trabalho que não fosse ajoelhar para o sistema, né? E eu acho que a gente conseguiu, na medida do possível, e diante das nossas necessidades, desenvolver um trabalho em conjunto com... isso pensando a dimensão da universidade nesse primeiro momento, né? Em conjunto com as outras professoras dos outros núcleos e com a coordenadora geral do programa. Então, foi esse primeiro momento, foi um primeiro momento de pensar isso, né? Como que a gente vai lidar com essa questão que ela é, num primeiro momento, política. Porque esse edital, ele previa, por exemplo, os programas até aquele momento não tinham um número de alunos tão grande quanto o Residência e o PIBID vieram, né? Eles vieram com o número de 24 alunos e apenas uma coordenadora ou um coordenador para cada núcleo. Então, assim, trabalhar com 24 alunos é muita gente, né? Então, o que a gente via no edital também era um pouco isso, era uma precarização do trabalho. Então, assim, um coordenador só, quer dizer, a gente não faz só isso dentro da universidade, né? A gente faz uma série de outras coisas. Então, como que isso vinha? Mas, diante da nossa realidade econômica, social também, a gente, olha, os nossos alunos precisam da bolsa, vamos falar bem a verdade? Então, a gente trabalha com essa realidade também, né? Não dá para tirar a realidade na qual o aluno da universidade pública, e eu estou dizendo principalmente nas áreas de humanas, se encontra, porque a gente tem uma série de questões a serem pensadas também com isso, né? Então, isso foi uma das questões que a gente foi posta. Olha, a gente não dá para abrir mão do programa assim também por causa disso. E aí a gente começou um trabalho que, para mim, foi muito gratificante, porque eu acho que quem pisa o chão da escola se transforma com ela, né? Por quê? Porque a escola tem uma série de questões. Assim como a universidade tem problemas, a escola tem uma série de questões a serem pensadas também. Então, quando esses dois universos se encontram, e aí a gente pode pensar como que esses dois universos se encontram, né? E qual é o trabalho que a gente tem que tentar desenvolver para que esse abismo seja menor, né? O abismo que separa a escola da universidade pública, né? E eu estou pensando nos âmbitos públicos, principalmente. No programa Residência Pedagógica, a gente dividiu o programa em 3 momentos principais. Então, no primeiro momento, a gente trabalhou com um momento mais na universidade, né? A gente trabalhou com pesquisa, o que a gente pensou trabalhar com o professor do ensino fundamental e médio, ele faz pesquisa? Né? Quais são as condições dessa pesquisa? Né? Eu acho que a academia, de modo geral, o professor Ricardo comentou isso, né? Que há essa separação entre aquele que ensina filosofia e filosofia no sentido mais... não aquele que ensina filosofia, mas aquele que trabalha com conteúdos pedagógicos, e aquele professor que trabalha com conteúdo mais estrito da filosofia, fazendo uma separação que muitas vezes ela é uma separação superficial, no entanto, historicamente ela foi aprofundada, né? Então, essa era uma das questões que nós trabalhávamos, porque o professor, quais são os recursos que o professor tem? Né? E para o nosso aluno, que ainda está no curso de graduação, quais são os recursos que esse aluno tem para estar em sala de aula? Como que a gente pode minimizar essa queda, vamos dizer assim? Por quê? Por que queda? Porque aquele momento é um momento que o aluno se depara com uma série de situações que a sala de aula não prepara. E não é o discurso do professor ali, formador, que vai preparar, porque não tem como prever todos os descaminhos que aquele lugar, que acontecem naquele lugar. São descaminhos que, na verdade, encaminham, porque isso está na formação, isso faz parte do processo de formação, aprender a administrar aquilo que não estava previsto, né? Nós fazemos isso diariamente em sala de aula. Então, o que o aluno espera muitas vezes, esse foi uma das coisas, né? É como eles
a pergunta do aluno, muitas vezes, para nós, professores, vem muito assim, professor, me dá uma receita que eu vou praticar essa receita em sala de aula, né? Então, e isso é muito enganoso, porque não tem receita. Então, por isso, minimizar a queda, nesse sentido, né? O nosso trabalho é um pouco... Então, para minimizar um pouco essa queda, o que a gente fez foi, primeiro, trabalhar com questões de... Essa questão, principalmente, o que é pesquisa, como a gente faz pesquisa, e, para além dessa questão, uma outra coisa foi trabalhar com os conteúdos do livro didático, né? Então, para isso, a gente chamou professores do nosso departamento para fazer análise de capítulos específicos do livro didático. E, em um segundo momento, a gente foi para a escola, mas não para inserção em sala de aula ainda, mas para conhecer o ambiente escolar. Quais são os atores que constituem aquela realidade, né? E pensando justamente em como a gente estaria em sala de aula, né? Então, foi uma espécie de intermédio. Né? Então, os alunos foram para a escola e começaram a conviver no ambiente escolar, né? E fizeram grupos, né? Nós trabalhávamos com 13 escolas na cidade de Salvador, 13 escolas públicas, cada escola tinha o seu preceptor. Os alunos foram divididos em grupos de 8, nós começamos com 24 alunos, terminamos o programa com 18 alunos, então, né, aos poucos, por motivos diferentes, os alunos foram saindo do programa, terminamos com 18. Então, esses alunos estavam divididos em 13 escolas e eles começaram a desenvolver nessas escolas projetos, né? Projetos que foram de encontro às necessidades da escola, porque nesse momento de intermédio entre a universidade e a escola, uma das coisas que os alunos fizeram foram detectar quais eram os maiores problemas da escola, sem que para isso eles estivessem na sala de aula. Não era o momento ainda da aula, né? Porque o Residência Pedagógica é um programa que, no edital, diz que o aluno tem que dar 100 horas aula, né? Então, ele tem que estar em sala de aula, dando aula, né? Ministrando aula. Então, a gente pensou como que isso iria acontecer, né? Não dá para jogar o aluno assim, sem mais, dentro da sala de aula. Então, nós fizemos esse mapeamento de como a escola acontece, né? O que constitui, qual é o contexto da escola, né? E aí a gente vai fazendo um mapeamento de tudo quais eram os problemas da escola. E as nossas oficinas foram muito em função desses problemas. E aí nós enfrentamos problemas de várias ordens, das ordens mais distintas possíveis. Então, administrar esses problemas foi um aprendizado para mim, para os alunos, e eu acho que na nossa formação como um todo. Então, o programa, eu acho que ele foi feliz tentando aí subverter aquela primeira lógica lá do edital, de minimização, né, da filosofia, não apenas da filosofia, mas da educação como um todo. Era um projeto, naquele primeiro momento, era um projeto que, num primeiro momento, queria, na verdade, substituir o PIBID. Então, teve uma atitude, assim, uma presença forte dos professores, da comunidade que constituía o corpo do PIBID, e o PIBID se manteve. Então, Residência é um programa que, hoje em dia, o PIBID está pensando aí os cursos, né, na primeira metade do curso, do licenciante de filosofia, e o Residência Pedagógica está na metade posterior, nos últimos anos do curso, né? Mesmo porque o Residência prevê a estadia em sala de aula, o aluno dando aula, ministrando aula de filosofia, e o PIBID não. Então, o nosso aluno foi para a sala de aula, e esse foi um momento, assim, bem... isso, né? Teve gente que disse, olha, eu não quero ser professora. Eu escutei isso de uma aluna. Eu estou repensando a minha escolha depois que ela foi para a sala de aula, depois que ela enfrentou a realidade da escola. E eu acho que o programa tem que servir exatamente para isso, para as pessoas também dizerem, olha, eu não quero a docência, né? E não é todo mundo que precisa
que todo mundo que entra no curso de filosofia que precisa ir para a docência. E eu acho que passar por essa experiência ela é necessária. A gente, para dizer se gosta ou não de uma coisa, tem que no mínimo provar dela, né? Então, o que acontece foi... e do mesmo modo que eu tive alunos que disseram, olha, eu não me enxergo mais em outro lugar a não ser a sala de aula. Que é um pouco, eu acho que a minha experiência, né? Eu também não me enxergo em outro lugar a não ser a sala de aula. Então, eu fico feliz pelas duas coisas, né? Porque o programa deu a oportunidade. Eu conheci a realidade da escola pública, né? Se colocar como professor, se colocar como um ser cidadão que realiza um trabalho social, pensando nessa dimensão mais lata da noção de cidadania, né? Que a gente pouco usa e pouco se concebe, porque a gente não se concebe muitas vezes, principalmente no Brasil, como cidadãos. Enfim, mas pensando um pouco essa minha experiência do residência pedagógica, eu acho que foi isso, foi uma experiência muito gratificante. Por quê? Porque eu aprendi, no meu caso particular, eu aprendi também a lidar com os recursos da universidade, com a universidade, com a burocracia da universidade, em alguma medida, né? Quer dizer, você vai aprendendo e ter feito parte com os professores que trabalharam conosco no programa foi muito importante. Quer dizer, é isso, pisar o chão da escola, eu acho que nos transforma enquanto humanos, inclusive, né? Porque você tem que lidar com desafios que são diários, de ordens diferentes, né? Você lida com a falta de estrutura da escola, você lida com a relação política que tem ali dentro, você lida com as deficiências que os alunos têm. Você tem aluno que está ali na escola e ele está com fome, e aí, você faz o quê? Você vai dar aula sobre o ser em Parmênides? Então, assim, são situações que a gente tem que aprender a administrar. Então, a gente vai, nesse contexto, cada contexto é muito particular, cada escola é diferente uma da outra. Claro que tem traços comuns ou problemas comuns, né, entre as escolas, mas esse ainda é um chão que vale a pena pisar. Então, assim, tem problemas, a escola tem problemas. Em que medida a universidade pode caminhar junto com a escola? Eu acho que esses programas são programas que o PIBID, o PET, o Residência Pedagógica, né, são programas que vêm também com essa necessidade de construir pontes entre a escola e a universidade. Obviamente que está todo mundo ainda, não existe uma fórmula perfeita, não tem um programa que dê conta, não, a gente está sempre no processo de construção, de pensar, de rearranjar, e aí a gente precisa de boa vontade, né? Eu acho dos dois lados, porque muitas vezes a gente encontra também resistência, a questão da política ali dentro desses lugares, assim, é uma coisa que muitas vezes atravanca o trabalho da gente, assim, é difícil, mas é isso, é mais um dos desafios. Então, acho que, assim, foi ótimo. Eu agradeço muito pelo fato de ter essa oportunidade, né, de ter esse trabalho no programa, e aprendi muito. Foi a primeira vez que eu coordenei um programa dessa ordem, e eu acho que contribuiu, né, para a professora que eu gostaria de ser, né, porque eu acho que eu também estou em processo de formação. O fato da gente ter uma formação acabada não significa que ela está acabada, significa que a gente sempre está nesse processo contínuo. O professor não está acabado, né? Então, eu acho que no meu processo de formação contribuiu muito, né? Acho que é isso. Eu acho que os programas e a universidade, se bem desenvolvidos, podem trazer frutos positivos, e eu acho que é uma dos meios de nós enfrentarmos, inclusive, políticas de destruição, né? Como a política que nós enfrentamos hoje em dia. Nós temos hoje em dia um ministro da Educação que ele é até difícil dizer que ele é ministro da Educação, né? Porque aquilo é um escracho, né? É uma pessoa que trabalha contra a educação. Então, assim, a gente tem que, eu acho que nesse momento é um momento de resistir, e os programas são sim meios.
a universidade é ainda o meio de resistir à barbárie, né? A barbárie que nós vivemos, porque a gente já não está falando disso como uma coisa distante, nós vivemos a barbárie. Então, acho que é isso. Não sei se nós temos nosso tempo aqui, estou vendo aqui 9h21, né? A gente ainda está. Acho que vou abrir para deixar minha fala e abrir para as questões, Saulo. Como que a gente. Sim. Perfeito. Temos ainda 10 minutinhos de perguntas, assim, de alguma conversa em comum. Eu vou tentar, inclusive, para trazer dessas perguntas, tanto para o professor Gislene quanto para o professor Ricardo, um pouco do sentimento aqui dos comentários, foram muitos. Muitos trazem sobre o ensino público como um todo, assim, como está estruturado, como a qualidade desse ensino público nesse momento, e eu gostaria de trazer, a partir disso, essa como questão, assim, como é que vocês acham que a presença do professor, da professora de filosofia, entrando nessa escola como está, ela pode, assim, estar a serviço mesmo de uma mudança maior. Como é que o filósofo e a filósofa, dentro do espaço escolar, contribui para uma mudança desse quadro geral? Acho que, Ricardo... Tá bom. O aniversariante acabou ficando privilegiado. Olha, eu acho que nós estávamos começando a aprender isso, e fomos interrompidos em 2016, né? Eu acho que a escola, a abertura de novos cursos de licenciatura, até os mais antigos e tradicionais, como o da UFBA, por exemplo, estavam se renovando. Acho que esses projetos, os programas do PIBID, o Residência Pedagógica, também oportunizaram aos professores de formação mais acadêmica essa aproximação, e isso foi muito bom, mas, infelizmente, fomos interrompidos. Eu queria retomar esse ponto, considerando isoladamente o caso da filosofia, né, nós retomamos mesmo a mesma condição ambígua do artigo 36 da Lei de Diretrizes e Bases, né? No artigo 36, se dizia que o currículo do ensino médio observaria o disposto da seção 1 daquele capítulo, que dizia o seguinte, no parágrafo 1º, os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizadas de tal forma que, ao fim do ensino médio, o educando demonstre, e aí, no inciso 3, domínio dos conhecimentos de filosofia e de sociologia necessários ao exercício da cidadania. O que é que acontece com a reforma do ensino médio? Na Lei 3.415, eu havia falado 25, me perdoe, que foi originada a partir da MP 746, que saiu como medida provisória uma reforma, né, um gesto muito autoritário do governo Temer. Mas a alteração que ela realiza, e aí já vai para um artigo 35, na linha A, diz o seguinte, a linha A diz o seguinte, a base comum curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação nas seguintes áreas do conhecimento. E no parágrafo 2º diz, a base nacional comum curricular referente ao ensino médio incluirá a obrigatoriedade dos estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Quer dizer, entre demonstrar os conhecimentos de filosofia, como dizia a LDB no texto original, e a obrigatoriedade dos estudos e práticas da filosofia, que, aliás, só foi colocada graças à pressão, no nosso caso, da ANPOF, o professor Adriano Corrêa passou dias no Congresso tentando convencer aos parlamentares esse registro, mas nos dois casos segue a mesma vagueza, a mesma ambiguidade de uma legislação que não quer nem obrigar nem proibir, e transfere para os âmbitos do poder público estadual, né, essa decisão final, que fica sempre suscetível a argumentos e pressões contingentes, né? Então, eu acho que estamos agora diante de um cenário muito semelhante ao que estávamos após a promulgação da LDB, e tudo dependerá do esforço que fizermos para convencer a opinião pública, né, que, no final das contas, vai
influenciar politicamente essa decisão, essa escolha, né? E vamos ver em que posições ficaremos nos estados brasileiros, né? Se como componente obrigatório, como conteúdo transversal. Isso acho que é uma questão que só o futuro nos dirá. Professora Gislene, sim, trazendo. Bom, o que eu ouço muito, inclusive, dos meus colegas, é que filosofia é teórica, né? Para mim, filosofia é prática, não é teórica. Filosofia é prática porque pensar é uma ação. O pensamento exerce uma ação, né? Então, eu acho que vou um pouco na... quer dizer, não é na contramão dessa afirmação de que filosofia é teórica, porque ela é teórica, obviamente, né? Mas... E acho que pensar a filosofia como prática é mais interessante quando a gente pensa no nosso papel, né? Na universidade, não só na universidade, mas pensando aí esse ambiente da escola. Como é possível que a gente seja seres pensantes? Quer dizer, nós humanos somos pensantes, né? Mas criticamente pensantes. Como que é possível que a gente desenvolva crítica acerca das coisas? Como que é possível que a gente não repasse fake news, né? À torta e à direita, como tem acontecendo, que vem acontecendo. Então, assim, por que a gente precisa colocar um ponto de interrogação naquilo que aparece à nossa frente? Quer dizer, isso é a ação do pensamento, pensando. Então, como que o professor do ensino médio consegue movimentar esses múltiplos que estão à sua frente, né? Mas melhor ainda, como ele consegue se movimentar, né? Para chegar a esse lugar. Esse parece que é um lugar muito ideal, né? Esse ser que pensa criticamente. E eu acho que ele é mais presente do que a gente imagina. Então, acho que um modo de pensar essa relação da universidade, da filosofia com a escola, é pensar em que medida a gente se torna, com este outro, reflexivo, né? Eu acho que esse é o grande desafio. E, nesse sentido, a filosofia contribui, sim, porque ser reflexivo, não só nesse estado, mas em qualquer outro que a nossa história já apresentou, é tudo que o Estado, ou que este governo, né, não vou dizer o Estado, mas que o governo não quer. E não é uma primazia do Brasil, né? Isso porque a partir do momento que você tem gente pensando, você tem gente fazendo críticas justificadas, né? E esse tipo de situação é o que o governo não quer, né? Ou seja, é gente questionando. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer, questionar. Então, nesse sentido, a filosofia é política por excelência. Por quê? Porque ela nos faz questionar a nossa condição humana, política, religiosa, estética, científica. Quer dizer, a filosofia está em diálogo com essas questões todas. Então, é importante que a gente coloque o ponto de interrogação, porque o ponto de interrogação é o que nos humaniza, no sentido, olha, nós realizamos aquilo que é mais próprio da nossa condição, né? É colocar o ponto de interrogação. Então, eu acho que como que a gente é útil no ensino médio e em qualquer lugar. Por isso a filosofia ela é necessária em qualquer lugar da sociedade, não só na escola, mas esse é o lugar que nos cabe, né, dentro do quadro político do Estado. É na escola. Então, é na escola, é na universidade, mas então como é possível que a gente esteja de modo útil lá dentro? Olha, eu acho que todo professor de filosofia se realiza justamente nessa atividade. Olha, né, como é possível isso? Olha, é possível isso pensando. A gente, quando age no mundo, age inclinado a partir das nossas crenças no mundo. Então, como que a gente questiona essas crenças? Porque assim a gente muda a nossa ação. Né? A nossa ação, a mudança da ação deriva o quê? Da mudança da reflexão. Então, filosofia sim tem uma prática no mundo, por quê? Porque nós agimos no mundo, nós pensamos no mundo, e então quando eu voto inclinado a partir de uma série de lugares que muitas vezes eu nem penso sobre eles,
Eu simplesmente vou lá e voto. Quer dizer, fazer esse exercício de pensar de modo reflexivo, eu acho que é o mais desafiador. Então, eu acho que esse é o modo como a gente pratica filosofia em qualquer lugar, né? Então, eu acho que esse é o desafio do professor de filosofia. Obrigado, Gislene. Obrigado, Ricardo. Bom, tem muitos comentários e perguntas, e eu vou pedir todo perdão. Acredito que, pelas belas falas que foram agora dessas questões, podem ter contemplado alguns pontos que estavam aí nas perguntas, nos comentários, mas o nosso tempo se esgota. Nós temos 1 hora, e assim, vão ter outras mesas, e nós vamos respeitando esse tempo, e assim nós vamos fechando, e eu acho que com um gesto muito interessante, eu saio com muita energia dessa mesa, de que desse papel da filosofia, assim, do papel do PIBID dentro da universidade, do PET, papel da residência pedagógica, que fazem essas pontes dos papéis das associações para garantirem esses lugares da filosofia, certo? Então, com isso, eu gostaria, assim, todo mundo parabenizando, obrigado a todos e a todas que assistiram, ótima essa interação também, professores, futuros professores, professoras, gestores, gestoras, gente de Minas Gerais, Espírito Santo, que apareceu por aqui, Goiás. Então, assim, saudações a todos. Eu peço, então, rapidamente, só para que a gente se despeça, e Ricardo fazendo o convite para a continuação de sua conversa em 1º de julho, naquele outro evento. Obrigado, Saulo. Obrigado, professora Gislene. Foi uma alegria, uma satisfação conversar com minha colega da UFBA. Dia 1º nós teremos uma conversa com Portugal, às 17 horas. Viu? Procura nas páginas do nosso curso de filosofia. Todos estão convidados. Dia 18, com o professor Adriano Corrêa, uma discussão sobre a banalidade do mal em Hannah Arendt. Filosofia UFRB. Isso, Filosofia UFRB no YouTube, Facebook, Instagram, enfim, todas as redes sociais. Obrigado. Eu agradeço da mesma forma, Saulo, a você, ao convite que você me fez. Eu, em um primeiro momento, eu não iria participar do congresso, até uma colega me fez um convite para participar de uma mesa, e eu disse que, pelo fato de uma série de situações, mas acho que seu convite veio e fiquei muito feliz de poder participar nessa mesa. Então, agradeço a você, a todos que participaram fazendo perguntas. Eu não sei se tem como a gente responder as perguntas de todos aí, depois ver com o tempo. Não depois tem tempo, não agora. Vamos marcar. A gente marca outra. Vamos marcar outra live, assim, então. Ok, mas obrigada a todos que participaram e a todas também. Tá bom, ótimo, Gislene. Obrigado a você. Então, tchau, tchau. Até a próxima.